Em primeiro lugar, falemos da STCP. Aquilo que ficou convencionado foi que a STCP passaria a ser uma empresa intermunicipal, ou se quiserem municipal, na medida em que o município do Porto passará a ter 53,79% do capital, sendo que o restante capital é distribuído pelas outras 5 autarquias onde a STCP opera. Ou seja, a STCP não é hoje um operador metropolitano, nem vai ser. Esta é a questão. Aquilo que está previsto é que, de facto, entre 2020 e 2024, portanto, num prazo de 5 anos, é este que estava a ser proposto, passando a STCP a ser uma empresa intermunicipal, haverá um investimento a 5 anos, em que o Estado Central não deixa de participar. Continua a participar com 35 milhões de euros. Dirá o senhor deputado Rui Sá, e é verdade, isso não equivale a 50%. Não equivale, mas apesar de tudo equivale a um bolo considerável. Doravante, logo que o Tribunal de Contas, porque havia a questão de se isto iria iniciar-se no dia 1 de janeiro ou não, e isto hoje foi conseguido depois de uma reunião esta manhã da OTS em que os municípios solicitaram ao Governo que o início do contrato fosse concomitante com a aprovação por parte do Tribunal de Contas, a STCP passa a ser uma empresa destes 5 municípios. Quanto ao C1, o Sr. Deputado fica assente, e hoje, mais uma vez reafirmado, que a partir do dia 1 de janeiro, toda a receita é receita que não é distribuível. Há uma coisa que também lhe quero dizer. Portanto, aquilo que acontece é que toda a receita que entrar no C1 ou vai para a STCP ou não é distribuída e fica na TIP. Portanto, os operadores privados deixarão de receber qualquer receita naquilo que tem a ver com a operação dentro do município do Porto, onde a STCP tem exclusivo, que é o que nós queremos. Estamos aqui a discutir 3 pontos que têm o seu valor intrínseco, mas que fazem parte de um processo e que esse processo tem a ver com a chamada intermunicipalização da STCP. E não podemos deixar de, perante esta situação, justificando o nosso voto contra estes 3 pontos, pelo facto de eles fazerem parte de um processo com o qual, manifestamente, não estamos de acordo. Por um lado, sendo certo que a intermunicipalização da STCP é, de facto, um avanço positivo relativamente àquilo que estava na calha em 2005, que era a privatização da STCP, com concurso lançado, e que era esse o objetivo do governo PSD-CDS, sendo certo que a intermunicipalização é positiva relativamente a isso que estava previsto, não podemos deixar de considerar que a intermunicipalização não é positiva pelo facto de constituir uma substituição de responsabilidades que, na nossa opinião, deveriam caber à Administração Central, responsabilidades essas que são transpostas para os municípios. Na nossa opinião, era possível um modelo em que o Estado, a Administração Central, não se eximindo às suas responsabilidades de financiar os serviços de transportes públicos, pudessem efetivamente envolver os municípios na gestão e na ligação da rede de transportes ao território e aos objetivos estratégicos para o território. De facto, depois do período negro, porque passou a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, que por um triz não acabou privatizada por PSD e CDS há 2 governos atrás, não esperávamos este retrocesso. Aquilo que foi conseguido com o Governo é um passo muito positivo, principalmente porque nós não podemos ter memória curta. Nós estamos a lembrar do que esteve aqui a ser debatido há uns 4 ou 5 anos atrás. Há 4 ou 5 anos atrás. Aquilo que isto iria passar para privados, que não iriam ter a menor das preocupações relativamente a uma questão fundamental, à questão ambiental, à questão do preço. E, portanto, não sendo esta a solução ideal em termos da barganha, parece-me que esta é um excelente modelo de descentralização e eu acho que nós estamos a dar aqui um passo muito importante. O Sr. Presidente da STCP, na reunião do OTS, disse que, neste momento, para manter o serviço atual, precisaria hoje de mais 52 motoristas. Hoje. Não é amanhã, não é daqui a 5 meses. Até hoje, todas estas decisões estavam pendentes do Ministério das Finanças. Doravante não estão.
estão dependentes dos municípios. Nós vamos ser capazes de aumentar a capacidade de oferta através da contratação de pessoal. Não digo-lhe que seja no dia 1 de janeiro, porque não sabemos quanto tempo o Tribunal de Contas vai tomar. Mas quando a STCP for nossa, nós vamos poder aumentar a capacidade, não dependendo do Ministério das Finanças, para contratualizar com trabalhadores que nós precisamos na STCP. E acho que isto é de tal maneira importante, de tal maneira relevante, que me custa ouvir forças políticas que sempre se opuseram à privatização da STCP e aos modelos privados, e que muitas vezes disseram que o Presidente da Câmara estava a ser mole, que agora que isto foi conseguido, fiquem com dúvidas metódicas sobre aquilo. Desculpem, se os senhores acreditam no mundo ideal, então passem a acreditar num Deus qualquer. O PAN avalia este processo como uma evolução natural e positiva. Faz todo sentido que os transportes municipais e intermunicipais sejam geridos diretamente pelos respectivos municípios. Ao colocar na alçada da área metropolitana de Porto o metro e o transporte público rodoviário, estão criadas as condições para a oferta integrada de serviços de transporte para todos os cidadãos da área metropolitana, complementando-se mutuamente, quer em frequência, quer em cobertura geográfica. Quanto aos STCP, será importante garantir a qualidade de serviço superior ao atual, principalmente na questão dos horários, frequências e percursos. Promover a fiabilidade dos horários é dar confiança aos utilizadores e garantir a fidelização dos mesmos ao serviço coletivo em detrimento do veículo individual, que tem, como sabemos, elevados custos ambientais associados. Reconhecer que, de facto, este processo de municipalização dos STCP é um processo vantajoso, creio eu, para a cidade e para a administração da mesma, isto, portanto, para o reforço da qualidade de vida dos cidadãos portuenses. Nós concordamos com a intermunicipalização do capital social das STCP, concordamos com a assunção na posição contratual do município e gestão do Estado nos contratos de concessão de serviço público, portanto, no contrato de concessão outorgado com os STCP, mas não queremos deixar de realçar que, de facto, isto custa muito dinheiro ao município do Porto, como vai custar também às restantes autarquias da área do Porto.